Olá a todos vocês, estamos aqui mais um dia reunidos no nosso Aula em Casa, Ensino Fundamental 8º ano. Eu sou a professora Ludmila Dutra e estarei com vocês para estudarmos e verificarmos aí alguns assuntos de geografia. Então, olha só, na nossa aula 179 de geografia, nós iremos estudar sobre a presença da economia norte-americana em outros países. Então, a gente vai verificar e estudar a influência dos Estados Unidos da América, né, principalmente. Por quê? Porque a gente verifica que os Estados Unidos, gente, ele influencia bastante em vários países aí ao redor do planeta. E isso vem desde a época aí em que principalmente nós tivemos aí após a Segunda Guerra Mundial, onde teve o marco ali em que os Estados Unidos estavam inseridos na parte em que a Segunda Guerra Mundial, os países aliados, eles ganharam, né, a Segunda Guerra Mundial. Então, isso fez com que tanto os Estados Unidos da América quanto a União Soviética, né, que estavam do mesmo lado, mas após aí a Segunda Guerra Mundial, teve aí esse embate com a Guerra Fria. Então, a gente vai verificar que os Estados Unidos da América, ele queria mais aliados e acabou conseguindo com o passar do tempo. E um deles foi o Japão, né? O Japão é que ele estava ali contra os Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, a gente vai verificar que vários países começam a se juntar com os Estados Unidos da América. Então, aí começa a aumentar o poder desse país, né? Mas, além disso, temos também o Canadá, que faz parte aí da América do Norte, e o México. Mas o que marca bastante essa parte aí da América do Norte, né, essa economia norte-americana, vai ser os Estados Unidos da América. Porque, além disso, a gente vai observar que o México, ele vai também ter o seu poder, mas com a mão de obra, né, tendo esse exercício aí para os Estados Unidos, e o Canadá com a matéria-prima. Então, a gente observa tudo isso, que são dois países que estão inseridos também na América do Norte, porém, os Estados Unidos que vai ter todo esse poder econômico, principalmente também político e vários outros, tá? Então, a gente vai observar que a presença dessa economia norte-americana aí em outros países, né, a gente observa que os Estados Unidos vai ser essa grande potência, essa potência que vai estar marcada pela parte econômica, pela parte política e também militar aí que vai estar inserido no planeta, tá? Então, esse papel aí de superpotência que foi assumido pelos Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial, aí que foi no período de 1939 a 1945, começou a chamar muito a atenção. Lembrando da Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética, né, em que teve aí o capitalismo versus socialismo. Então, a gente vai observar e verificar todo esse poder que os Estados Unidos começa a ter nesse período aí com a Guerra Fria, tá? Então, a presença aí da economia norte-americana em outros países também vai ser marcado principalmente por causa do dólar, né, que é a moeda oficial dos Estados Unidos da América, o dólar americano, tá? O dólar estadunidense, que vai ser uma das moedas mais importantes da economia mundial. A gente verifica também que, além de ter esse poder com o dólar, vão ter também esse poder em outros centros econômicos, né, como a parte aí da China, né, com o Japão, com os países que fazem parte da Europa, compondo a União Europeia. Isso vai fazer com que surja o quê? Um mundo multipolar. Né? Nós tínhamos anteriormente, há bem anos atrás, a gente vai observar que o mundo era unipolar, somente a Europa comandava, né? Após aí as grandes navegações, indo para outras áreas, conquistando terras, né? A gente observa que, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo cada vez mais. Após a Segunda Guerra Mundial, vamos ter um mundo bipolar, que ficou dividido entre o capitalismo e o socialismo, né? Após o fim da Guerra Fria, a gente observa que o mundo começa a se inserir, né, em determinadas áreas, e vários países começam a seguir a quem? Os Estados Unidos emprestando dinheiro, né? Então, isso fez com que os países eles começam a ser multipolar, começam a se desenvolver
também de acordo com a sua parte econômica, de acordo com a sua parte política, ligando toda essa geopolítica que a gente observa hoje, sendo um mundo multipolar, porque cada país começa a também ter a sua moeda oficial e essas moedas elas começam a se desenvolver principalmente com esse processo de globalização que começou a se desenvolver bastante, principalmente por causa das técnicas, das novas tecnologias que foram surgindo e até hoje isso acontece bastante, tá? A gente também vai verificar que os nossos países, os países do mundo inteiro, eles começaram a ser divididos, né? Para ter esse processo que hoje a gente observa que é o mundo multipolar. Então, a presença aí da economia norte-americana em outros países, né? A gente observa que teve um período em que a gente dividia, né, os países em dois, onde a gente observa que os países, a gente está verificando que os países, né, aqui do norte e do sul, né? Vai ter essa divisão, tá? Países do norte e do sul, a gente observa que os países do norte vão ser considerados nesse período aqui como os países ricos, né? Mas, professora, olha aqui, a Oceania, Nova Zelândia, Austrália, né? Por que tem essa divisão? Gente, essa divisão foi o que eles fizeram na época, tá? Tendo esse mundo multipolar, onde eles colocavam que os países do norte, como Canadá e Estados Unidos, né? A gente observa aí os países da Europa, também a China, o Japão e a Oceania como os países importantes. Já do norte, eles consideravam o quê? Os países pobres, mas tudo isso começou a ser modificado, tá? Mas além dessa divisão, né, a gente observa também que vamos ter aí a área de influência dos Estados Unidos da América, que vai pegar aqui o continente americano, né? Pega a América do Norte, América Central, América do Sul, né? Os Estados Unidos junto com o Canadá, tá? Agora, a influência da União Europeia, a gente observa tanto a Europa Ocidental quanto a Europa Oriental, vai influenciar bastante quem? A África, o continente africano, tá? E o Japão, a gente vai verificar que acaba influenciando muito, né, essa área aqui da Oceania. Então, esse período aí de um mundo multipolar que a gente vai observar, né, vai vir principalmente aí em 1991 com o fim da Guerra Fria, onde esses países, tanto os Estados Unidos quanto o Japão e a União Europeia, elas começam a influenciar bastante outros países que até hoje a gente observa tudo isso, tá bom, gente? Então, a gente vai verificar que esse vai ser o desenvolvimento e a gente observa que os Estados Unidos acaba também influenciando bastante vários países aí do planeta e a gente observa hoje em dia também que a China está chegando para ocorrer esse desenvolvimento ao lado aí dos Estados Unidos, tá? Agora, esses outros países que são influenciados, né, pelos Estados Unidos da América, a gente vai verificar que após aí a Segunda Guerra Mundial, né, que ocorreu aí de 1939 a 1945, os Estados Unidos ele vai financiar um país que foi totalmente destruído por ele mesmo, né, que foi o Japão aí com o fim da Segunda Guerra Mundial, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, onde o Japão realmente ficou bastante devastado, tá? Então a gente observa aqui observando esse controle aí que ele poderia ter em cima do Japão, emprestando dinheiro para o Japão para se recuperar após a Segunda Guerra Mundial, que ficou conhecido aí como o milagre econômico japonês, né, com o Tratado de Colombo, a gente observa que tudo isso, né, acaba influenciando, mas não só o Japão, os Estados Unidos queria mais países, e um deles também eles começam a observar aí os países da Europa, né, emprestar esse dinheiro, tá? Para ocorrer esse desenvolvimento aí pós Segunda Guerra Mundial. E lembrando que estava tendo o quê? A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, tudo isso fez com que esses países se desenvolvessem também. Então, após aí esse processo de desenvolvimento, né, a gente verifica que as instalações que foram feitas aí de bases militares também em outros países
para ocorrer esse desenvolvimento dos Estados Unidos, porque ele queria ter domínio, além do domínio econômico, político, ele também queria ter o domínio militar. Então, ele começa a instalar essas bases militares no Oriente Médio, em alguns países europeus e também no Japão, tá? Então, ele queria ter esse domínio porque ele quer ter o poder. Hoje em dia, a gente observa que os Estados Unidos da América é um dos principais países do planeta, mas olha só quem está chegando, a China. A China é um país também em que está se desenvolvendo bastante, está chegando aí junto com os Estados Unidos da América. Agora, também essa presença da economia norte-americana em outros países, a gente observa que após 1945, várias multinacionais norte-americanas, elas começaram a se intensificar, principalmente no Canadá, né, começaram a sair dos Estados Unidos, começaram a ir para outros países, principalmente o Canadá e também países aí da América Latina. O Brasil, ele vai fazer parte aí dessa área da América Latina, países da América Central, países da América do Sul, né? Mas, professor, o que é uma multinacional? O que é isso, gente? As multinacionais vão ser essas empresas onde tem uma sede. E, normalmente, essas sedes elas vão ficar aí, se for uma empresa dos Estados Unidos da América, como nós estamos estudando, então a sede vai ser aí nos Estados Unidos. Então, uma multinacional vai ser isso, né? Essa empresa que tem essa sua sede em um país, mas também vai estar presente em diversos outros países com a instalação de suas filiais, tá certo, gente? Então, a gente vai verificar que tudo isso ocorre com este desenvolvimento de multinacionais também após aí 1945, tá? Então, a gente observa que esse desenvolvimento que se tem nos Estados Unidos da América, né, com o passar do tempo, a gente vai observar que tudo isso teve um fator, né? Aí, após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, os Estados Unidos se desenvolvendo cada vez mais, né? E acabou se tornando um dos principais países do planeta. Agora, como é que a gente observa esse desenvolvimento no próprio Estados Unidos da América? Aqui a gente pode observar, né, a Casa Branca, onde nós temos aí o presidente, né, dos Estados Unidos. Então, esse espaço que a gente observa nos Estados Unidos, né, desse processo de industrialização, consequentemente vem esse processo de urbanização, de desenvolvimento de indústrias e desenvolvimento urbanístico, né, dos Estados Unidos, principalmente no Nordeste. A gente vai observar aí que essa parte do Nordeste dos Estados Unidos da América vai ser o principal centro financeiro do país. Olha só, esse centro financeiro, né, e também, consequentemente, industrial, vai estar concentrado aí as maiores rendas do país, tá? Agora, essas áreas que pega Nova York, Washington, né, pega também a parte ali de Boston, tá? Vai ser um dos principais centros financeiros dos Estados Unidos e, consequentemente, esses centros financeiros vieram através de uma forma. E o principal delas foram as indústrias, as instalações dessas indústrias, concentrando, então, assim, as maiores rendas do país, tá? Com a presença da maior megalópole do país, né? Que ficou conhecida aqui como Boswash, tá? O que é Boswash? Boswash vai ser essa megalópole. O que é uma megalópole, professora? É uma área em que se concentra várias cidades, uma ao redor da outra, que acaba influenciando uma com a outra, tendo esse desenvolvimento econômico, político, urbanístico, tá? Então, a gente observa que Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington são cidades que fazem parte dessa megalópole conhecida como Boswash. Agora, onde a gente localiza essa região aqui de Boswash, que é a megalópole, uma das principais aqui dos Estados Unidos, do planeta, na verdade, né? Então, aqui a gente observa, tá? Então, Boswash vai ser uma das principais megalópolis, com um dos principais centros financeiros aqui do planeta, tá? Na parte do Oceano Atlântico, tá? Oceano Atlântico, que vai influenciar aqui para ir para a Europa, né? Então, a gente observa esse desenvolvimento aí com essa megalópole, tá? Então, a gente observando isso, esse espaço industrial urbano dos Estados Unidos na parte nordeste, né? A gente observa que vamos ter dois centros de decisões aí do país, que vai estar dividido. Uma vai ser econômica e a outra vai ser a
política. A parte econômica pega o quê? Nova York, tá? Tendo essas atividades financeiras e muitas sedes de muitas multinacionais. Além da econômica, também vamos ter a política, tá? Que vai ter aí Washington, D.C., que é a capital do país. Mas além de ter essa parte nordeste, também vamos ter um espaço industrial urbano dos Estados Unidos na costa oeste, que vai ter também a sua importância estratégica, né, que vai ter essa proximidade aí com o Oceano Pacífico e a Ásia, que é conhecida como o Vale do Silício, a Califórnia. E a Califórnia, gente, tem essa instalação aí de empresas com vários focos em tecnologias, que acaba marcando bastante também o desenvolvimento já na parte do centro-oeste dos Estados Unidos. Lembrando que o desenvolvimento dos Estados Unidos da América começou principalmente a parte leste, né, no nordeste ali, pegando Boswell, e com o passar do tempo foi para a parte central e posteriormente pegou a parte do Oceano Pacífico, que liga ali ao continente asiático principalmente, com a parte do Vale do Silício, sendo uma das principais também em relação a esse desenvolvimento tecnológico que a gente observa hoje em dia. Então, o Vale do Silício também é muito importante para esse desenvolvimento dos Estados Unidos da América, né? Consequentemente, acaba influenciando o Canadá e acaba influenciando o México, tá certo, gente? Agora vamos para a nossa dinâmica local interativa. Olha só, gente, na nossa DLI, nessa questão de número 1, dentre as afirmativas abaixo, marque a que não descreve uma característica econômica dos Estados Unidos. Aí vocês têm as opções para vocês marcarem, somente uma estará correta, tá? E na segunda questão, de qual forma as multinacionais, como as dos Estados Unidos, podem aumentar sua produção de lucros? E na terceira questão, a região nordeste dos Estados Unidos abriga 2 centros de decisão do país. Quais são eles? Quero que vocês comentem aí. Daqui a pouco eu retorno com a participação de vocês.
Estamos retornando agora para o momento da nossa interatividade, verificando aí as respostas de vocês dessas 3 questões da nossa dinâmica local interativa. Então, olha só, gente, na nossa primeira questão, eu verifiquei aí com vocês a questão 1. Dentre as afirmativas abaixo, marque aqui não descreve uma característica econômica dos Estados Unidos. Letra A. Os Estados Unidos da América assumiram o papel de superpotência ao final da Segunda Guerra Mundial. Letra B. O dólar permanece como a moeda mais importante da economia mundial. Ou seria a letra C. Apenas os Estados Unidos da América possuem influência econômica mundial, formando um mundo unipolar. Ou seria a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Na nossa segunda questão, pedi para vocês verificarem, né? De qual forma as multinacionais, como a dos Estados Unidos, podem aumentar sua produção de lucros. E na terceira questão, a região Nordeste dos Estados Unidos abriga 2 centros de decisão do país. Eu quero saber de vocês quais são eles, tá bom? Então, quero saber a resposta de vocês. Nós já temos a participação da aluna Maria Isabel, né? Respondendo aí a nossa segunda questão. Ela colocou que na segunda questão, fabricando produtos inovadores. Muito bem aí, Maria, muito obrigada. E ela também respondeu aí a terceira questão, né? Colocou aí esses 2 centros como Washington e Nova York, né? O Washington a gente vai verificar daqui a pouquinho o que ele influencia e Nova York, o que ele influencia, tá certo? Muito obrigada aí pela participação da aluna, verificando essas questões. Então vamos lá responder, verificando aí o gabarito das nossas atividades. Então, na primeira questão, gente, a gente verifica que dentre as afirmativas abaixo, marque aqui não descreve uma característica econômica dos Estados Unidos, vai ser a letra C, né? Então, aqui não vai ter característica dos Estados Unidos da América, vai ser a letra C, onde apenas os Estados Unidos possuem influência econômica mundial, formando um mundo unipolar. Na verdade, nós temos atualmente um mundo multipolar. Além dos Estados Unidos, temos influência do Japão, da China, da União Europeia, tá certo, gente? Então, por isso que aqui não vai corresponder aí a essas características dos Estados Unidos, vai ser a letra C, tá certo? Na segunda questão, vamos verificar aí de qual forma as multinacionais como as dos Estados Unidos podem aumentar sua produção de lucros. Vamos verificar de que, como os Estados Unidos ele acaba influenciando nisso tudo, então as multinacionais vão surgir a partir aí da presença de uma sede, né, onde tem aí o centro de decisões da empresa e também a criação de filiais, que já vai para outras áreas, né, que são espaços que representam a empresa em outros territórios. Então, dessa forma, todo o lucro aí da produção das filiais de uma empresa, ela vai ser direcionada para onde? Para o seu país de origem. Então, as multinacionais dos Estados Unidos, eles aumentam os lucros, né, com a criação dessas filiais aí que vão diretamente para a sua sede, tá? Então, tendo várias indústrias que têm como sede os Estados Unidos da América, porém, além de ter essas sedes, eles acabam mandando para outros países essas suas filiais, então acaba ajudando a desenvolver essa economia nos Estados Unidos. Questão de número 3, a gente vai verificar que a região Nordeste dos Estados Unidos abriga 2 centros de decisão do país, né? E quais são eles? Lembrando, gente, que no Nordeste dos Estados Unidos, eles vão estar localizados, e vão estar tendo aí 2 países muito importantes, 2 países não, né? 2 áreas, né? 2 centros de decisão, como a econômica, que vai ter Nova York, né, com as suas atividades financeiras, e também sedes de multinacionais, e o político, que vamos ter a capital, né, dos Estados Unidos, que é Washington DC, a capital do país, tá? Então, os 2 centros aí de decisão são Nova York e Washington em questões econômicas e políticas. Lembra lá de Boswell, da parte nordeste ali dos Estados Unidos, que tem essa grande megalópole na parte leste, mas também vamos ter ali na parte oeste o Vale do Silício, que acaba também
ajudando nessa parte econômica dos Estados Unidos da América, tá certo, gente? Então, finalizamos agora essa parte aí dos estudos com esse desenvolvimento econômico dos Estados Unidos da América, que acaba influenciando muito, né, tanto no Canadá quanto no México, que são países que fazem parte da América do Norte também, mas também não fica só aí, né? Os Estados Unidos acabam influenciando muito aqui na América Latina, em países europeus, no Japão, na China, com esse desenvolvimento que a gente observa hoje com o processo de globalização, com esse mundo multipolar que nós vivemos atualmente. Tá? Então, Estados Unidos, uma das grandes potências mundiais, junto com o Japão, com a China, né, até mesmo com a Rússia, com a União Europeia, ocorrendo esse desenvolvimento, né, desses países que acabam influenciando países que estão ainda tendo esse desenvolvimento, que são os países emergentes, tá certo, gente? Finalizando assim a nossa aula de geografia, mas vamos continuar os nossos estudos em relação aos Estados Unidos da América, essa formação desse país, mas agora com a professora Pet, com história. Até daqui a pouco. A sua aula continua no próximo vídeo.